Nós que somos da geração Millennial e do início da geração Z aqui no Brasil, temos uma memória afetiva muito forte ligada à TV aberta. Crescemos assistindo ao Cartoon Network, que durante um tempo passou no SBT, na Globo e na TV Cultura. Presenciamos as mudanças de logotipo, vimos os desenhos clássicos dando lugar aos novos e, claro, entendemos aquelas piadas sutis para adultos que passavam batido quando éramos pequenos. E, infelizmente, as crianças de hoje jamais conhecerão a alegria simples de brigar com o irmão pelo controle remoto, ou aquela sensação de chegar da escola, jogar a mochila no sofá e ligar a TV para ver a Didi estragando os experimentos do Dexter no laboratório. Ou a Florzinha, a Lindinha, a Docinho salvando o dia antes de dormir. Mas algo realmente sério deve ter acontecido para um canal tão grande, tão fundamental na nossa cultura pop, ter diminuído tanto de tamanho. Ele ainda existe em algumas casas brasileiras, é verdade, mas não tem comparação com o império que já foi. O Cartoon Network praticamente migrou para as plataformas de streaming e o site, aquele lugar onde passávamos horas jogando os joguinhos fofinhos ou entrava só para admirar mesmo, deixou de existir. Será que isso é apenas uma mudança dos tempos modernos ou tem algo mais podre nessa história? Bem, é por isso que aqui estamos hoje. Vamos descobrir o que diabos aconteceu com o Cartoon Network. Mas antes de falarmos sobre a queda, precisamos entender como esse gigante nasceu e como ele conquistou o Brasil. A origem do Império! O Cartoon Network nasceu oficialmente nos Estados Unidos em 1º de outubro de 1992, operando como um canal da Turner. Mas a história começa um pouco antes. Em 1986, um magnata da mídia chamado Ted Turner, dono da Turner Broadcast System, resolveu comprar a MGM, aquele estúdio do Leão Rugindo. Por uma ironia do destino e alguns apertos financeiros, Turner teve que vender a MGM poucos meses depois. Só que ele não era bobo, ele não vendeu tudo. Ele foi esperto o suficiente para manter os direitos de grande parte do acervo de filmes e programas de televisão da MGM produzidos antes de maio de 1986. Com esse material na mão, ele fundou a TNT. Com o tempo, a Turner também abriu a carteira e comprou os direitos do lendário estúdio Hanna-Barbera. Agora, para só um pouquinho para pensar, ele tinha um conteúdo animado gigantesco, somando o catálogo da MGM com o da Hanna-Barbera. Além disso, a empresa também segurava os direitos dos desenhos da Warner Brothers anteriores a 1948. Então a Turner teve uma ideia que na época parecia loucura: criar um canal separado para transmitir exclusivamente desenhos animados, 24 horas por dia. Ninguém tinha feito isso antes. Televisão só de desenho? Parecia impossível preencher a grade. Mas, graças a essa ousadia, em fevereiro de 1992, eles anunciaram o Cartoon Network. E assim, no final daquele ano, o canal foi ao ar nos Estados Unidos. A jornada começou com um clássico, o Droopy. Sim, aquele cachorro com cara de triste que muita gente nem sabe o nome. Ele foi o responsável por inaugurar a transmissão. A chegada no Brasil! Agora, vamos trazer essa história para a nossa realidade. O Cartoon Network aterrissou na América Latina e no Brasil no dia 30 de abril de 1993. Mas, diferente do que acontece hoje, ter Cartoon Network naquela época era um símbolo de status. A TV a cabo estava engateando no Brasil. Ter acesso a canais como o Cartoon ou a Nickelodeon era coisa de quem tinha parabólica ou assinava os primeiros pacotes de TV paga, que eram, inclusive, caríssimos. Para a maioria das crianças brasileiras, o primeiro contato com o Cartoon foi quase mágico. A gente via aqueles desenhos que passavam na Globo ou no SBT, como os Flintstones, o Zé Colmeia e Scooby-Doo. Mas agora eles tinham uma casa própria. E o melhor, passava o dia todo. No início, nem tudo era dublado. Muitos desenhos vinham em inglês ou com legendas, o que ajudou muita gente a aprender um pouquinho da língua sem querer. Mas logo, o Brasil mostrou sua força. A nossa dublagem, considerada uma das melhores do mundo, deu uma identidade única ao canal. As vozes brasileiras de personagens como Johnny Bravo, Dexter e as meninas superpoderosas se tornaram icônicas, muitas vezes superando as originais em carisma. A Era de Ouro! Mesmo com a concorrência forte da TV aberta, que tinha programas infantis gigantescos como a TV Colosso e depois a TV Globinho, o Cartoon tinha um trunfo: ele era 100% focado em animação. A empolgação era real, bastava ligar a TV e lá estavam os desenhos, de manhã, de tarde e de noite. E inicialmente, o canal apostava nos clássicos para preencher o tempo. Só curtas de Tom e Jerry, Looney Tunes e Popeye. Mas o canal precisava de uma identidade própria. Foi aí que surgiu o projeto World Premiere Toons, que aqui conhecemos como a incubadora dos Cartoons. A ideia era dar liberdade para criadores novos. E meu amigo,
como isso deu certo. A partir de meados dos anos 90, fomos bombardeados com clássicos instantâneos. O Laboratório de Dexter estreou e mudou tudo. Depois vieram Johnny Bravo, A Vaca e o Frango e Eu Sou o Máximo, e as inesquecíveis As Meninas Superpoderosas. Esses desenhos definiram a estética do final dos anos 90 e início dos anos 2000. O Cartoon Network não era apenas um depósito de desenhos velhos, era um lugar onde a inovação acontecia. E aqui no Brasil, esses desenhos viraram febre absoluta, com mochilas, cadernos e brinquedos espalhados por todas as escolas. A revolução dos animes! Não podemos falar da história do Cartoon Network no Brasil sem falar de uma paixão nacional, os animes. Se nos Estados Unidos o bloco Toonami foi importante, aqui no Brasil ele foi uma religião. O canal percebeu que a gente amava a animação japonesa. Eles trouxeram Dragon Ball Z numa época em que a TV aberta ainda estava descobrindo o poder do Goku. A gente corria da escola para assistir as sagas de Frieza e Cell. Depois veio Dragon Ball GT, mas não parou por aí. Tivemos Samurai X, Gundam Wing, Sailor Moon e mais tarde, Naruto. O Toonami, com aquele robô apresentador todo estiloso, o Tom, fazia a gente se sentir parte de algo futurista e exclusivo. O Cartoon Network entendeu o público brasileiro como poucos, misturando a comédia americana com a ação frenética japonesa. Crise de identidade! A virada do milênio trouxe mais sucessos. Em 2000, lançaram Boomerang, que servia como um asilo de luxo para os desenhos clássicos, deixando o canal principal livre para as novidades. Em 2004, tivemos uma mudança visual grande. Era a cidade, onde os personagens interagiam em uma cidade 3D. Foi nessa época que surgiram a Mansão Foster para Amigos Imaginários e As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e também a KND, a Turma do Bairro. Pessoalmente, eu adorava o humor ácido de Billy Mandy. O nariz do Billy e o amor do puro osso eram impagáveis. Também tivemos a chegada do Adult Swim. No Brasil, ele teve horários e formatos variados, às vezes como um bloco de madrugada. Desenhos como Frango Robô e Aquatim, o Esquadrão Força Total, mostravam que desenho não era só coisa para criança. O humor nonsense conquistou os universitários e também aquela galera que tinha insônia. Mas nem tudo eram flores. Por volta de 2007 e 2008, as coisas começaram a desandar. Nos Estados Unidos, executivos como Stuart Snyder começaram a tomar decisões questionáveis. Eles queriam ampliar o público e começaram a investir em live action, ou seja, programas com atores reais. Foi a chamada era CN Real. E, gente, foi um desastre. Ninguém ligava o Cartoon Network para ver o reality show de adolescentes destruindo coisas. A gente queria desenho. Aqui no Brasil, a recepção foi péssima, a audiência caiu e a identidade do canal ficou confusa. Parecia que eles tinham esquecido o próprio nome, Cartoon Network, rede de desenhos. A Renascença! Felizmente, a animação salvou o canal novamente. Em 2010, começou o que chamamos de a renascença do Cartoon Network. Tivemos a estreia de dois gigantes, A Hora da Aventura e Apenas um Show. Esses desenhos trouxeram uma profundidade emocional e um humor surreal que agradava tanto crianças quanto adultos. Depois veio O Incrível Mundo de Gumball e Steven Universo. O canal voltou a ser relevante. Steven Universo, inclusive, foi um fenômeno no Brasil, com uma base de fãs gigantesca e apaixonada, discutindo temas importantes como diversidade e inteligência emocional. E aqui preciso fazer um parêntese muito importante para o nosso orgulho nacional. O Cartoon Network Brasil começou a investir pesado em produções originais locais. O maior exemplo disso é Irmão do Jorel, criado por Juliano Henrico. Esse desenho é uma obra-prima que retrata a família brasileira de um jeito hilário e carinhoso. E quem aqui não teve ou já encontrou uma vovó Juju por aí, hein? Come abacate, bem, abacate é bom pro cabelo. Tivemos também Turma da Mônica Jovem e Osvaldo. O escritório brasileiro do Cartoon Network foi um dos que mais lutou para manter a qualidade e a identidade do canal viva, mesmo quando as ordens lá de cima não ajudavam. O declínio! Porém, a partir de 2014, o cenário mudou drasticamente. A Netflix e o YouTube começaram a dominar a atenção das crianças. O conceito de esperar um horário para ver um desenho ficou obsoleto. As crianças agora queriam ver o que quisessem na hora que quisessem. As receitas de publicidade caíram. Nos Estados Unidos, a queda foi brutal, cerca de 80% ao longo de uma década. E quando o dinheiro some, a qualidade sofre. O canal começou a depender excessivamente de reprises. Lembra da época que parecia que o Jovens Titãs passava 20 horas por dia? Pois é, era uma forma barata de preencher a grade. Mas o golpe final veio com as fusões corporativas. A Warner Media se fundiu com a Discovery, criando a Warner Bros. Discovery. O novo CEO, David Zaslav,
veio com uma missão clara: cortar custos a todo preço. O Cartoon Network foi basicamente desmantelado internamente. Nos Estados Unidos, o prédio icônico em Burbank foi fechado em 2023 e as equipes foram fundidas com a Warner Bros. Animation. O canal perdeu sua autonomia. Eles apostaram tudo no streaming, no HBO Max, que depois virou apenas Max. A promessa era que o Max seria a nova casa dos desenhos, mas a realidade foi cruel. Vários desenhos originais do Cartoon Network foram removidos da plataforma do nada para economizar no pagamento de impostos e royalties. Séries animadas como Trem Infinito sumiram do mapa, sem aviso prévio. O fim do site! Em agosto de 2024, tivemos outro golpe na nostalgia. O site do Cartoon foi desativado. Se você tentar entrar no site brasileiro hoje, provavelmente será redirecionado para a página do Max ou encontrará um conteúdo muito reduzido. Aquele lugar cheio de jogos, clipes e interatividade morreu. O Boomerang também foi praticamente absorvido. A sensação é de que o Cartoon Network, como uma entidade viva e criativa, acabou. Hoje ele existe mais como uma marca, um selo dentro de um conglomerado gigante, do que como um canal vibrante que conhecíamos. Não foi apenas a tecnologia que matou o Cartoon, foi a arrogância corporativa. Eles demoraram para lançar o aplicativo decente. O Cartoon Network Go nunca foi tão divulgado quanto deveria. Eles acharam que seriam reis para sempre e não viram um castelo desmoronando enquanto a Netflix e o Disney Plus construíam fortalezas ao lado. O que resta? O mais triste de tudo isso é que o problema nunca foi a falta de talento dos animadores. A indústria da animação está cheia de gente criativa, inclusive aqui no Brasil, doida para trabalhar. O problema foi a gestão. O Cartoon Network não morreu literalmente. O canal ainda está lá na grade da sua TV a cabo, exibindo O Mundo de Greg ou reprises dos Jovens Titãs. Mas a alma, aquela energia inovadora dos anos 90 e 2000, essa parece ter se dissipado. O que nos resta é a esperança de que talvez em algum momento alguém perceba o valor dessa marca e decida investir em criatividade de novo, e não apenas em lucro rápido. Mas mesmo que isso não aconteça, pelo menos nós temos as memórias, temos as lembranças de correr para a frente da TV para ver o Goku se transformar em Super Saiyajin, e rir das burrices do Johnny Bravo e torcer pelo Coragem, o cão covarde. O Cartoon Network pode ter encolhido, mas a infância que ele nos proporcionou é gigante, e isso ninguém pode tirar da gente. E você, qual é a sua memória favorita do Cartoon Network? Conta pra mim aqui nos comentários, vamos compartilhar essa nostalgia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!